Olá pessoal, é a Patrícia do blog da Patrícia Ramiro. Estou voltando aqui com vocês para mostrar detalhadamente essa Bíblia, a Bíblia Thompson, que é uma Bíblia que eu queria desde quando eu me converti. Faz um tempinho já que eu comprei ela, e para quem quiser saber onde eu comprei, eu não me lembro se eu comprei na Livraria Família Cristã ou na Gospel Goods, mas são duas lojas online que eu indico para vocês, que eu sempre compro e sempre recebo pontualmente e sem nenhum problema. Mas também você pode encontrar na Amazon, tá bom? Se eu tiver algum link de compra, eu deixo aqui embaixo no box de informação. A Bíblia Thompson, ela tem uma tradução própria dela, que é a Almeida Edição Contemporânea. Dizem que é uma tradução própria da Bíblia Thompson, que a gente não encontraria essa tradução em outra Bíblia. Não sei se é verdade. Ela é da editora Vida, e a minha é essa aqui, que tem essa capa de couro assim, ó, texturizada, tá? E a lateral dela é dourada, tá? Que não vai dar pra ver muito bem porque eu coloquei as abinhas e aí tira um pouco desse dourado, né? Bom, segundo aqui a descrição, a Bíblia Thompson é um clássico entre os leitores da Bíblia no Brasil. São mais de 7.000 nomes, lugares e temas, totalizando cerca de 100.000 referências por assunto. Quase que uma enciclopédia bíblica, a Bíblia Thompson conta ainda com suplemento arqueológico, concordância, mapas, estudos bíblicos ilustrados, biografia de personagens devocionais e análise de cada livro da Bíblia, com contexto histórico, cronologia, tema principal e outros pontos de interesse especial. Bom, vamos abrir então aqui a Bíblia para vocês entenderem como ela é. Então, a primeira capa aqui, né? Versículos em cadeia temática, estudos ilustrados, suplemento arqueológico, concordâncias e mapas, essa é a segunda edição. Na contracapa aqui, nós temos informações a respeito da editora, da edição, e aqui nós temos um sumário. Nessa primeira parte aqui são os livros do Antigo Testamento e nessa segunda os livros do Novo Testamento. Aqui está explicando sobre a tradução, tá? Nessa versão que é a Almeida Edição Contemporânea Revisada, né? Aqui nós temos um índice das ajudas exaustivas Thompson. Então, aqui a gente tem o índice geral, princípios do estudo da Bíblia, os melhores métodos, índice de temas em cadeias, leituras bíblicas, esboço de estudos bíblicos, análise dos livros, estudos dos personagens, harmonias bíblicas e estudos ilustrados, suplemento arqueológico, concordância bíblica abreviada e mapas bíblicos. Aqui falando um pouquinho sobre como funciona a Bíblia Thompson, as referências, tá? Como você deve buscar, como você deve ler, né? E aqui inicia-se então o Antigo Testamento. Temos aqui um esboço, né, dos livros que compõem o Pentateuco, a história, os profetas maiores, profetas menores, os livros poéticos, as epístolas paulinas, livros de histórias, epístolas gerais e Apocalipse. Aqui nós temos a primeira página, vou aproximar um pouquinho para vocês entenderem. As duas colunas do meio são eventualmente o conteúdo bíblico mesmo. Essa coluna lateral são as referências com base no que está escrito nessa coluna e essa outra as referências com base no que está escrito nessa coluna, tá? E assim vai por toda a Bíblia nessa mesma dinâmica. Na parte do Novo Testamento, aqui temos algumas referências a respeito do Novo Testamento, né?
algumas palavras-chave. E aqui no Novo Testamento segue no mesmo layout, porém, quando temos as palavras de Jesus, elas aparecem em vermelho, tá? E assim seguimos por toda a Bíblia. Vou pular a parte toda bíblica e vou ir para a parte final, que representa um pouco menos da metade, ó. Toda essa parte aqui é a Bíblia e essa parte aqui são os auxílios que vem na Bíblia Thompson. Aqui aquele mesmo índice é colocado novamente, tá? E aqui nós temos o índice geral. E nesse índice geral, ela traz uma lista alfabética dos nomes, dos temas enumerados, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Então, aqui no índice geral, a gente tem aqui, ó, adoradores, 70. Aí eu vou vir aqui na parte do índice de temas em cadeias. E aí eu vou procurar a opção 70, que tá aqui, ó, adoradores. E aqui ele está me falando os textos onde eu encontro sobre essa menção. Gênesis 22:5, Gênesis 24:26, Êxodo 34:8, Josué 5:14, Juízes 7:15 e assim por diante, levando em toda a Bíblia, tá? Aqui no índice de temas em cadeias, quando você escolhe um assunto, ele traz todas as referências daquele assunto. Todos os itens, eles têm uma numeração, e essa numeração você vai encontrar dentro desses índices, e aí dentro dos índices você encontra as referências bíblicas do aquele assunto. Então, por exemplo, se você quer fazer um estudo a respeito de amor, você vai procurar amor aqui, né? Deixa eu ver se tem aqui, peraí. Por exemplo, ó, alegria dos crentes. Então, aqui a gente tem o item 168, que é a alegria dos crentes. Aí ele vai trazer aqui vários versículos que tem esse tema como centro, né? Por exemplo, filho pródigo. Aí aqui ele traz aonde está falando sobre o filho pródigo. Bondade de Deus, ó, bondade e crueldade. Primeiro ele vai trazer tudo a respeito de bondade, depois tudo a respeito de crueldade, né? Aí aqui, ó, bondade de Deus. Aí ele traz Salmo 25, Salmo 33, Salmo 34 e assim por diante. E tudo está em ordem alfabética. Não sei se está dando para vocês verem aqui, ó, igual um dicionário mesmo, tá? Só que cheio de referências bíblicas, né? Então dá para você encontrar de tudo, dá para você fazer um estudo relacionado a um determinado assunto, porque ele vai varrer a Bíblia toda e trazer as referências sobre aquele assunto que você escolheu. Tá? Muito, muito bacana mesmo. É o tipo da Bíblia que é para você sentar e gastar bastante tempo, tá? Esboço dos estudos bíblicos, aí ele traz alguns tipos de estudos que nós podemos fazer. Ele também traz um pouco sobre a parte histórica da Bíblia, sobre os livros apócrifos, que são aqueles que não estão na Bíblia tradicional. Aí ele traz essa tabelinha aqui, que fala um pouco das traduções ao longo do tempo. É que não vai ficar muito nítido para vocês. Eu vou ter que aproximar e aí corta um pouco. Mas ele traz aqui, ó, no século XX, Almeida Contemporânea, que é essa tradução dessa Bíblia, Almeida Atualizada, de 1975, Almeida Corrigida, que é a ARC, de 1968, Almeida Revisada, 1967, e assim por diante. Aqui outros tipos de traduções, as cópias, né? Para você entender qual é a história
que a Bíblia percorreu até chegar para você hoje, né? Aqui nessa página, história da Bíblia em português, das traduções, como que foi se formando a Bíblia aqui pra gente do Brasil, tá? Aqui ele começa algumas páginas, né? Aqui essa página é das estrelas messiânicas, né? Período dos primórdios, desde a vida de Adão ao chamado de Abraão, né? A saída do Êxodo, estabelecimento dos reinos e assim por diante, até o nascimento de Cristo, as estrelas que fizeram parte dessa história, né? Aqui ele mostra o templo da verdade. São coisas que você teria que ler com bastante detalhe, tá? E aqui é um esboço condensado da Bíblia. Então ele fala, o Pentateuco, quais são os livros que fazem parte do Pentateuco, né? Então, por exemplo, Gênesis, que é o livro das origens. Aí nos livros históricos temos Josué, Juízes, Ruth e assim por diante. Ele vai dividindo a Bíblia naqueles temas que está lá na primeira página que eu mostrei para vocês. Inclusive até a parte do Novo Testamento. Parte do Novo Testamento. Tá? Aqui, história do Antigo Testamento e basicamente é uma cronologia dos acontecimentos, dos anos, os chamados, os fatos bíblicos, tá? Bem interessante também. Claro que ter a Bíblia em ordem cronológica é bem mais completo, mas ajuda bastante. Intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento, os acontecimentos históricos, né? Aqui, tabela de pesos e medidas, a gente lê a Bíblia e sempre ouve, né? Côvado, talento. Então, aqui são os pesos e medidas convertidos naquilo que a gente aqui no Brasil utiliza, tá? Análise dos livros da Bíblia. Então, em vez de ter no início de cada livro uma análise, ele concentra tudo na parte final. Então aqui, ó, ele está mostrando o livro. Deixa eu clarear um pouco mais para vocês. Vamos tentar focar, mas é difícil porque a letra é pequenininha. Livro de Gênesis, aí ele coloca, que é o livro das origens, traz uma explicação, o tema principal, palavras-chave, e faz uma sinopse dividindo as partes principais desse livro, né? Por exemplo, história da criação, depois a história do homem primitivo, história do povo escolhido, a vida de Abraão, a vida de Isaac, de Jacó, de Esaú, de José. E aí os nomes preliminares relacionados a esse livro, sobre as idades e os grandes personagens bíblicos, espirituais. E assim ele faz uma análise sobre cada livro da Bíblia, sobre a Bíblia toda. E assim vai analisando todos os livros até o livro final, que é Apocalipse. Depois, ele traz aqui, ó, um estudo dos personagens. Então, ele traz alguns esboços dos personagens da Bíblia. Por exemplo, aqui ele está falando sobre a arca. Então, ele mostra um desenho da arca. Claro que a resolução dos desenhos não são tão boas, porque são xerox, né, de documentos bem antigos, mas tem bastante coisa. Então aqui ele fala de Abraão, né, o peregrino espiritual. Fala, o estudo da vida de Abraão é importante porque ele foi escolhido por Deus para converter-se no pai de uma nova nação espiritual, e assim por diante vai falando sobre as cidades da onde ele saiu e vai trazendo as referências bíblicas, né? O legal dela é que tudo o que ele menciona, ele traz a referência bíblica ou traz a referência do tema em cadeia para você encontrar a referência bíblica, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um mapa das viagens de Abraão. Aqui embaixo a gente tem os altos e baixos na vida espiritual de Jacó, e assim por diante ele vai trazendo, ó, Salomão, Daniel, Davi, um esboço de todos os personagens. Aqui as profecias acerca de Jesus.
Depois a gente tem aqui harmonias bíblicas e estudos ilustrado, com mapa, esboço, tabela, resumo. Então aqui a gente tem, por exemplo, Viagens de Abraão e outros eventos, em 1404. Então tá aqui, um mapa das viagens de Abraão. Aqui, Jornada dos Filhos de Israel. Outro mapa e os acontecimentos, e vai trazendo todas as referências bíblicas aqui, E assim por diante ele vai percorrendo várias pessoas e acontecimentos da Bíblia para você se aprofundar nos seus estudos. Aqui ele traz uma página especial sobre o filho pródigo. E capítulos de ouro. Isso aqui é bem legal, abnegação, Gálatas 6, adoração, Salmos 84, água da vida, João 4. Então ele traz alguns capítulos principais sobre assuntos importantes, Tesouros de temas. Ajudas práticas aos obreiros cristãos. O propósito desta sessão é proporcionar ajudas a diferentes classes do trabalho cristão e sugerir aos líderes de reuniões de igreja alguns dos muitos temas encontrados no índice de temas em cadeia e nas leituras bíblicas que podem ser usados em ocasiões distintas. Então, oração e reuniões devocionais. Aí ele traz vários temas. Reunião de jovens, vários temas. Reunião de homens. Reunião de mulheres, de crianças, evangelísticas, missionárias, especiais. Textos que os obreiros podem usar com pessoas que estão descrentes e que trazem desculpas para não seguir o evangelho. Versículos para memorizar. Um versículo de cada um dos livros, que é bem legal. Em Gênesis 3:15, a primeira promessa. Vamos ver aqui, Isaías 9:6, o menino mais maravilhoso, que é a profecia sobre Jesus, e assim por diante. Ele traz aqui também, algumas dicas para memorização. Marcar a Bíblia, ele fala um pouco sobre as cores que normalmente o pessoal utiliza para marcar, que elas têm um significado, por exemplo, o vermelho é a cor do sangue, pode ser usado para assinalar passagens que se refiram a temas com o sangue de Cristo. Azul, como é a cor do céu, é apropriado para temas celestiais, e assim por diante. Aqui a gente tem uma página falando dos lugares da adoração religiosa, mostra aqui, Moisés no monte, fala do altar, o tabernáculo de Moisés, o templo, algumas plantas, sobre isso. Ele vai detalhando os lugares, o plano do templo. E aqui começa o suplemento arqueológico, onde vai ter muitos dados históricos, fotos, imagens sobre coisas que aparecem na Bíblia, sobre lugares onde são mencionados na Bíblia. Então é bem interessante. Aqui temos uma parte da concordância abreviada. Funciona basicamente como um dicionário que vai trazer alguns itens, Por exemplo, abençoar, quer dizer bem dizer. Aí ele vai trazer em Gênesis todas as referências que tem a ver com esse verbo, em Êxodo, Levíticos, e aí ele varre a Bíblia toda em referência a esse assunto, É legal para você escolher um assunto para você estudar exaustivamente,
E aqui, mapas bíblicos e localizador. Então, onde tiver mapa, vai ter aqui a referência e tem alguns mapas colocados aqui no final da Bíblia. Por exemplo, o Oriente Médio na época dos patriarcas, Êxodo e a conquista de Canaã, divisão de Canaã entre as 12 tribos e assim por diante. Então, conforme você vai lendo a Bíblia, você pode fazer o estudo dessas referências, dos mapas, enfim. É isso, a Bíblia Thompson é uma Bíblia muito rica, tem muitos detalhes, muitas coisas para você ver, aprender, curiosidades nela. É uma Bíblia muito completa, assim, que eu acho que vale a pena as pessoas que gostam de ler a Bíblia, de entender a história, né, de Deus através da Bíblia, tê-la. Principalmente quando você quer estudar um assunto específico, por exemplo, você quer estudar sobre salvação, você vai lá nos índices dos temas em cadeias, encontra a salvação e você vai ver falando sobre esse item. Toda a Bíblia tem a referência na Bíblia toda onde aparece esse item, então dá para você fazer estudos direcionados e bem completos. Como eu falei para vocês, desde quando eu me converti, eu queria essa Bíblia. Ela sempre foi muito cara, por isso que eu não tinha comprado antes, mas foi na época da Black Friday de 2019 que eu comprei ela. E eu paguei, se eu não me engano, R$ 59,90, então foi um super preço. Claro que tem ela com letra grande, mas eu peguei a normal mesmo e não me arrependo. E eu indico para vocês, se vocês quiserem ter uma Bíblia bem completa, com muito assunto, inclusive até sobre a Bíblia mesmo, né? Não sobre as traduções, essa é uma Bíblia excelente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!